Olha que interessante, né? Olha que interessante essa notícia que passou desapercebido já faz algum tempinho, né? Vamos lá, porque até porque, né, o Detran sabe, as pessoas sabem que tem gente recebendo multas, processos de suspensão, pontuação, até 5 anos. É o prazo prescricional. Não prescreveu ainda, né? 2013, olha aqui, ó, 20 de dezembro de 2013, às 23h26, essa notícia foi nessa época aqui, nessa sexta-feira, dia 20. Então foi 20 de dezembro, época de Natal, né? A presidente Dilma Rousseff cometeu nesse dia 20 uma infração de trânsito considerada gravíssima. A notícia já está errada, os senhores verão que a notícia está errada, né? Pela legislação em vigor de folga em Porto Alegre, ela foi fotografada durante o trajeto de carro com o neto de 3 anos no colo, época de Natal, ok, no banco de trás do veículo. As normas brasileiras de trânsito de 1 a 4 anos, tal, muito bem. Bom, aqui depois logo aqui tem Cid Gomes, é acusado por internautas de dirigir um carro com um bebê no colo. Ah, isso aqui não tem problema. A autoridade pode, né, fazer como achar melhor. Vamos lá. A desobediência à norma é considerada infração gravíssima pelo Código de Trânsito, arrecadando 7 pontos na carteira, acarretando 7 pontos na carteira de habilitação do condutor, multa de R$191 e retenção do veículo até a resolução da irregularidade. Muito bem, ó, aqui a foto, né, em família, né? Aqui a presidente Dilma, nossa presidente do Brasil, em 2013, né? Ok, tá com o neto, estão comemorando o Natal. Época de Natal é uma época boa, porque é uma época que a gente comemora a festa, mas recebe muita multa, viu? Vocês não têm noção quantas pessoas são multadas injustamente. Aqui também tem bastante coisinhas que vocês vão perceber que é interessante. Olha aqui, a presidente Dilma foi fotografada durante o trajeto pelo Paulo, né? Sempre para essa janela aqui. Vamos continuar. Vamos ver a defesa? Vamos ver a tese defensiva da presidente. Estive hoje na casa da minha filha e de lá levei o meu neto à casa do avô, que fica no mesmo bairro. Quer dizer, o trajeto porque aqui quando a presidente fala isso, não se esqueça, aqui foi escrito no Twitter, né? É uma defesa. Levei meu neto à casa do avô, que fica no mesmo bairro. Só para vocês entenderem, agora eu vou fazer um curso de teses defensivas, vocês vão ver. Tem argumentos que servem, argumentos que não servem, argumentos explícitos e argumentos que ficam implícitos na frase. Quando fala fica no mesmo bairro, quer dizer, foi um pedacinho só, não foi tão longe, quer dizer, não foi perigoso. O meu neto foi abraçado comigo no banco de trás. Foi um erro. Opa, foi um erro. É que outra tese defensiva. Essa tese defensiva é o reconhecimento da infração. Muitas pessoas acreditam que reconhecer o erro é uma tese defensiva. Assumir, realmente errei, cometi de fato o erro. É uma tese defensiva, tá? Foi um erro. A legislação de trânsito é clara. Criança tem que andar na cadeirinha. Quer dizer, eu sei a lei. Eu cometi um erro. Eu sei, mas não fiz. Ou seja, peço desculpas pelo erro. Esse pedido de desculpas também é uma tese defensiva. Eu sabia a lei, a legislação do trânsito é clara. Ou seja, eu conheço a lei. Essa é uma tese defensiva. Eu conheço, mas eu errei. Peço desculpas pelo erro. Opa, peço desculpas pelo erro. Aqui foi um erro, é uma tese defensiva. E aqui foi abraçado comigo. Esse abraçado comigo é uma tese defensiva. Implícita. Essa tese defensiva está dizendo, olha, ele não estava com a cadeirinha, mas ele foi abraçado comigo, ou seja, ele estava protegido, ele não estava correndo risco. Essa é uma tese defensiva também. E foi no mesmo bairro, é outra tese defensiva, ok? Vamos então agora analisar o recurso de multa que ainda não prescreveu, tá? São 5 anos o processo acusatório e 5 anos o processo de defesa. Tem jurisprudência, tem doutrinas, daí vocês podem estudar, tá? E até 5 anos a coisa tem como ser discutida, tá bom? Ok? Vamos analisar então agora na prática como fica o recurso da nossa presidente da República, Dilma Rousseff, em 2013, ok?
fazer um vídeo assim, tô até contando o tempo aqui. 5 minutos, combinado? É o seguinte, os erros, existem vários erros aqui nessa questão aqui. Primeiro, na reportagem, vocês podem ver que foi colocado na reportagem, pela repórter, a presidente cometeu nessa sexta-feira uma infração de trânsito considerada gravíssima. Não é verdade, viu? A senhora repórter cometeu um erro aqui. A presidente Dilma, em 2013, aqui, não cometeu infração. Quem cometeu infração? A responsabilidade. O ato é errado, mas a responsabilidade é do motorista, né? Quando a presidente vem a público, né, apresentar a sua defesa, já vem no caminho errado, porque não é em público que se recorre, ou que se explica, que se justifica a multa de trânsito. Tem que ser por escrito, aquele formuláriozinho famigerado do Detran, né? Ou através de advogado. O Detran diz para não procurar, só lembre-se disso, tá? Bom, a repórter disse que ela praticou. Na verdade, quem praticou foi o motorista, porque a responsabilidade é dele. Ele que não pode deixar sair pessoas, né, inadvertidas, ou que conhece a lei finge que não conhece, ou que não conhece mesmo. Só que a lei diz que todo mundo conhece. A presunção é que todo mundo conhece. Ninguém pode dizer que não conhece. Ótimo. A presidente aqui disse que ela reiterou a lei e dizendo, não, está errado mesmo. Estive hoje na casa do neto, a casa do avô, que fica no mesmo bairro. Então vamos falar as teses defensivas aqui da presidente Dilma. Eu só quero que vocês entendam que essa resposta, presidente, são teses defensivas. Aprenda até a recorrer, vocês podem aprender a recorrer aqui, viu? É bem interessante. Fica no mesmo bairro, ó, tá aqui, do meu avô, que fica no mesmo bairro. Quando você fala que fica no mesmo bairro, o que você quer dar a entender a quem está ouvindo? Que somos nós, o julgador leigo, né? A sociedade, representada pelos membros da Jari, que são leigos também. Que fica no mesmo bairro. Ora, se fica no mesmo bairro, foi só um trechinho pequeno. Mas aí milhares de pessoas utilizam esse argumento. Olha, não foi uma coisa tão grave, porque sai aqui desse bairro tal, no mesmo bairro, 2, 3 ruas, nem sair do bairro. Então, é uma tese de defesa. Não vale, presidenta Dilma, não vale. Meu neto foi abraçado comigo no banco de trás, ou seja, uma outra tese defensiva. Ele estava seguro, ele estava abraçado comigo. Essa tese defensiva não vale, porque não há previsão legal desta excludente de culpabilidade no trânsito, tá? Em infracional de trânsito. Não há previsão de que a pessoa abraçada tenha a mesma segurança que estando com o carrinho, o cinto, né, o banquinho, tudo certinho, a cadeirinha, né? Foi um erro. Assumir também não é tese defensiva, tá? Assumir não isenta da responsabilidade. A legislação de trânsito é clara. Criança tem que andar de carro. Olha, se a legislação de trânsito é clara e a senhora não segue, a senhora imagina os brasileiros que sequer, né, recebem um salário vultuoso, têm acesso aos melhores colégios, os políticos, as senhoras, são pessoas de família de bem. Se vocês que conhecem a lei, que a senhora que sanciona a lei, sabe que a lei é clara, não cumpre, né? Isso prova que multa realmente não educa. Não educa o presidente, não vai educar nós, somos cidadãos. Não é verdade? A senhora só conhece a lei, é claro, não dá margem para dúvida. Tem. E peço desculpas. Pedir desculpas seria uma outra tese defensiva. Tese defensiva que não tem previsão legal, tá? Não tem tese defensiva para pedir desculpas. Tem muito julgador da Jari que pega recurso, como ele é leigo, não conhece a lei, ele vê a pessoa pedir desculpa, ele perdoa a multa, viu? Mas isso é ilegal, porque perdoa para um, não perdoa para outro. Ou perdoa para todo mundo, ou não perdoa para ninguém, tá? Outra coisa, a senhora está respondendo um processo de impeachment, a senhora não aceita que qualquer juiz julgue a senhora, né? Juiz de primeira instância, doutor Moro, né? Isso tem que ser julgado no STF, porque a senhora quer o devido processo legal respeitado. A senhora, se qualquer pessoa julga o teu processo, e quer um bom advogado na defesa. Então lembre-se, digo para a senhora não aceitar um recurso da senhora de multa julgado por um leigo do Detran indicado por partido político que entregou panfletinho na esquina em época de eleição, né? Jogador leigo, né? A não ser que a ideia é essa, apresentar essas teses que não tem valor jurídico para que o leigo defira. Outra coisa que eu quero dizer para a senhora que tem um erro aqui é que a senhora é parte legítima, viu? A senhora não poderia recorrer pedindo desculpas, ou seja, pedindo perdão da multa em público. Quando se pede desculpa, se pede perdão. Digo mais, a legitimidade de recurso para o artigo 68 dessa infração, ela é do condutor e não do passageiro. Então, o seu recurso ele é indeferido por ilegitimidade de partes.
de acordo com o entendimento normativo do Detran atual. Para alguns, né? Para outros não. Depende muito de quem recorre. Depende muito do sobrenome, do cargo polícia, do mesmo cargo ou não. Leigo faz o que quer. Então, tu fala para a pessoa, cuidado, se você apresentar a sua defesa, não é verbal, o Detran não aceita. Tem que ser por escrito e tem que ser lá o Detran. E eles não vão fundamentar a sua decisão. Só aproveita e pede a nulidade do processo e absolve o condutor do teu motorista, mas pede para ele recorrer, viu? Tem que ter carta de motorista e aproveita e traga a público a multa paga para a gente conferir certinho para qual foi o valor da multa, se foi pago, se alguém recorreu, a fundamentação para a gente dar uma examinada, para a gente também aprender a recorrer. Se a senhora que determina a lei, né, diz que praticou e usou essas teses defensivas, espero eu também poder usar para os meus clientes essas teses defensivas e ser aceito. Para isso, preciso ver o teor do recurso. Preciso ver o teor do recurso, se foi recorrido ou não. Quem recorreu? Ou se não foi recorrido, né? Porque de qualquer maneira houve recurso, tá? Eu só quero que você entenda isso. Quando a senhora vem a público e pede perdão, reconhece o erro, apresenta tese defensiva, que era perto, era no mesmo bairro, viveu abraçado, né? Foi um erro, reconhece, pede desculpa, só recorreu de forma verbal, né? Não é instrumentalidade necessária para esse tipo de recurso. Então, quero também saber se houve algum despacho, deferimento. Eu quero saber o que aconteceu com essa multa. E quem recebeu essa multa? Dizendo para a senhora que o prazo prescricional é de 5 anos para o processo administrativo. Ainda é tempo de discutir essa infração de trânsito, tanto para a defesa quanto para a acusação, tá? Não é justo, né, a senhora fazer um recurso bem feito, né, por um advogado e ter o seu processo julgado por um leigo da Jari, né? Só imagina se a senhora fosse julgado presidente do impeachment, no prazo de impeachment, por uma pessoa leiga. A gente quer se defender e ser julgado por pessoas que não estavam a saber. Não é o caso do Detran. Até aproveito para pedir para a senhora sancionar uma lei que proíba julgador leigo de Jari, que muitas vezes não sabe nem ler e escrever. Uns são que trabalham na lavoura, outros são açougueiros, outros são simplesmente pessoas que não trabalham, só entregam panfleto, que ficam fazendo às vezes até passeata na avenida de dia, né, ganhando caixinha, para fazer julgamento de Jari. Não sabe, às vezes não tem nem o primeiro grau completo. A senhora há de concordar comigo que não é justo isso com a sociedade. Peço a senhora, então, por favor, vamos pegar esse exemplo da senhora que não está prescrito, ainda cabe uma açãozinha ainda, viu? A senhora pode recorrer da forma que a senhora tiver alguma dúvida, só pode me procurar que eu recorro para a senhora. Um abraço, até mais.